podermos usar estas ferramentas para continuarmos juntos a louvar o nosso Deus. E nesta manhã nós queremos trazer louvor ao Senhor, queremos ligar os nossos corações em adoração e em louvor ao Senhor. E por isso nós queremos cantar: Pai Celestial, nós te amamos. Apesar de todas as circunstâncias em que estamos a viver, ainda que tivéssemos liberdade para estarmos no templo, nós temos uma coisa que se chama prudência, sabedoria, e isto também vem de Deus. Nós preferimos fazer deste modo para evitar que muitos se possam juntar e serem contaminados. Por isso nós vamos utilizar esta ferramenta juntos para louvar o nosso Deus. E vamos cantar este cântico que diz: Pai Celestial, nós te amamos, o teu nome é sobre toda a terra. Então vamos louvá-lo. Pai Celestial, nós te amamos. Sempre vais reinar, apesar de todas as circunstâncias que possam vir à nossa vida. Tu continuas a ser Deus, tu continuas a reinar. E Pai, nestes momentos de grande incerteza, porque o dia de amanhã nenhum de nós pode saber o que se irá passar, mas quando nós temos esta confiança de sabermos que a nossa vida está em tuas mãos, venha o que vier, somos teus, e tu cuidarás sempre dos teus filhos, mesmo debaixo da dor e da aflição. O teu consolo, o teu bálsamo, a tua paz sempre irá inundar os nossos corações. Temos medo? Sim, é verdade, temos medo. Medo porque não conhecemos, o desconhecido sempre nos amedronta. Mas uma coisa nós temos confiança: não estamos sós. E quando o medo vem, nós podemos dizer: Deus está connosco. Então cantemos este cântico: a tua palavra que nos tem sustentado, as tuas promessas que nos têm feito ficar de pé, sabendo que tu és Senhor, sabendo que tu cuidas, sabendo que tu és Deus. Amém? Quando
confiança de que Tu estás no controle das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel a cada manhã. E nós te damos graças por este dia, mas também queremos interceder por aqueles, Senhor, que estão debaixo de aflição, por aqueles que estão sofrendo por esta pandemia, por aqueles que já foram atingidos, por aqueles que perderam os seus familiares. Senhor, nós queremos levar à Tua presença aqueles que estão em sofrimento. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa baixar sobre cada um deles e que eles possam sentir, Senhor, o bálsamo da Tua presença ainda na dor. Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do mundo, Senhor, porque este vírus tem atacado todo o mundo. Pai, nós sabemos que alguma coisa Tu tens para nos dizer e para nos ensinar através desta pandemia. Nós queremos, Senhor, ser sensíveis à voz do Teu Espírito. Queremos saber, Senhor, Senhor, porquê isto e agora e neste tempo. Mas Tu és Senhor sobre todas as coisas, Tu és o Senhor do tempo. E por isso, Pai, no nome de Jesus, dá-nos a sensibilidade do Teu coração. Põe colírio nos nossos olhos para vermos como Tu vês. Dá-nos mãos estendidas, corações abertos para aqueles que precisam de nós. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, neste lugar, eu oro pela minha cidade, Setúbal. Pai, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia de todos os que estão a trabalhar neste hospital, médicos, enfermeiros, analistas, Senhor, os assistentes, todo o pessoal que está a dar a sua vida para salvar a vida dos outros. Pai, eu levo à Tua presença em nome de Jesus, para que a Tua mão de amor se possa estender e a cada um de nós como igreja, seja membro de que igreja for, que levanta a sua voz em clamor diante do trono da Tua graça, sabendo que o socorro vem de cima. Numa época destas, num tempo destes, só Tu, Senhor, podes vir animar o Teu povo, consolar o Teu povo, levantar o Teu povo, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Abençoa todas as igrejas nesta cidade que pregam a Tua palavra, que ensinam o temor do Teu nome ao seu povo. Pai, no nome de Jesus, que a Tua misericórdia caia sobre esta cidade. Eu Te peço isso em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor, usa as nossas vidas, em nome de Jesus. Nesta manhã, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, porque ela é espírito e vida, ela é alimento para as nossas almas. E é no nome de Jesus que eu oro pelo Teu servo, para que a unção do Teu Espírito possa estar presente em cada palavra, no nome de Jesus, e que ela seja bálsamo para as nossas vidas e para as vidas de muitos que nós sabemos que nos estão a ouvir, em nome de Jesus e para a Tua glória. E todo o povo diga amém, que assim seja. Amém. Quero saudar a todos que nos ouvem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E como já foi dito, nós apesar de não terem sido interditas os serviços religiosos, a verdade é que nós decidimos, na Igreja do Jubileu, até o final deste mês, suspender os cultos das celebrações de domingo presenciais no templo, substituindo-as por este meio telemático, não é? Pelos cultos online, uma vez que a situação em Setúbal está bastante complicada, como em muitos outros lugares do país e do mundo, mas o Hospital de Setúbal está saturado, já não tem lugar para os doentes Covid, e isso significa um agravamento, e tem havido um agravamento muito grande nos últimos dias, de infecções e até do número de óbitos por Covid. Então, penso que o mais importante do que nós estarmos juntos presencialmente é nós podermos estar juntos de alguma forma. E esta é a forma que nós encontramos melhor para podermos louvar a Deus e meditar na palavra de Deus e orar. Nós já vemos a fazer isto com a nossa reunião de sexta-feira, à noite, desde o dia 30 de maio do ano passado, que era uma reunião presencial inicialmente, mantivemos apenas presencial a celebração de domingo
mas entendemos que, apesar com todos os cuidados, a distância física, a máscara, a higienização das mãos, etc., mas apesar disso entendemos que é mais prudente fazermos desta maneira. Então, no domingo passado, ainda no templo, em reunião presencial, nós falámos sobre um tema que eu chamei uma espécie de exílio, procurando, digamos, comparar os efeitos da pandemia que nós estamos a viver com o exílio do povo do antigo Israel na Babilónia. Como sabemos, a Europa está em confinamento, no Brasil existem problemas muito graves, nos Estados Unidos também, portanto, um pouco por todo o mundo, a situação tem-se degradado. E é um pouco como se a Igreja estivesse, em parte, impedida de fazer as suas celebrações presenciais, ou quando as pode fazer, impedidos de dar um abraço, de dar um beijo, de cumprimentar, um aperto de mão ao irmão, à irmã. Portanto, já há muito tempo que isso não é possível. E é um bocadinho como se nós estivéssemos a viver num certo exílio, uma espécie de exílio, daí ter feito esta comparação. Mas para compreendermos isto, é preciso entendermos como é que foi o exílio da Babilónia. Depois da Assíria, a Babilónia começou a destacar-se e Nabucodonosor, o rei da Babilónia, acabou por invadir Judá e Jerusalém, sitiou a cidade, conquistou a cidade, prendeu o rei Joaquim, o rei judeu e a família e toda a corte, levou os cativos e levou com ele especialmente aquelas pessoas mais importantes, digamos assim, do ponto de vista laboral, os ferreiros, os artífices e portanto, além da como dizer, da elite, digamos assim, da elite judaica, enfim, e acabou por ficar apenas a população mais pobre e mais envelhecida. João. Continuar. Ficou apenas a população mais pobre e mais envelhecida. Portanto, ele levou todos os artífices que realmente interessavam para a Babilónia e ficou apenas essa população. O que acontece é que ele saqueou o palácio, destruiu o templo, pegou fogo às portas da cidade, destruiu as muralhas e, portanto, digamos, o povo foi para a Babilónia. E, portanto, nós vamos continuar a refletir sobre o que é que isso significou, esse exílio. E nós temos aqui em 2 de Reis, capítulo 24, versículos 10 a 16, o seguinte: Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilónia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilónia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilónia, ele e sua mãe, seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilónia o levou preso no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, o rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda a Jerusalém, como também a todos os príncipes, a todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão apenas o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilónia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, os seus eunucos e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilónia. E todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destos na guerra, a estes o rei da Babilónia levou presos para a Babilónia. Portanto, nós temos aqui um texto bíblico que é confirmado por muitos textos, por muitas outras fontes extra-bíblicas também, daquilo que aconteceu. E nós estamos a refletir durante esta série de meditações sobre este tema, sobre o que é que significa um povo que de repente ficou sem templo, portanto sem o seu centro de adoração, o seu único centro de adoração, sem templo, sem rei e sem terra. E nós refletimos na semana passada sobre as consequências de ter ficado sem templo.
E eu, para recordar apenas, ou para aqueles que não ouviram, uma das consequências foi positiva, foi a criação da literatura sacerdotal. Os sacerdotes agora, no exílio, já não tinham que oficiar o culto judaico, os sacrifícios e os animais, sacrificados de acordo com a lei de Moisés. Então eles dedicaram-se a recuperar a literatura sacerdotal, a escrever, e isso representa de alguma forma o que pode significar para nós hoje a leitura e a meditação na Palavra de Deus. O segundo aspecto positivo foi a criação das sinagogas. Como não havia templo, tinha sido destruído, e como o povo do antigo Israel estava muito longe de Jerusalém, então surgiu a ideia de criar sinagogas. O que era a sinagoga? Era um local de culto onde não se podiam fazer sacrifícios, porque isso era apenas no templo e ele estava destruído em Jerusalém, mas podia-se fazer leituras bíblicas e qualquer varão podia pedir para um dos rolos da lei ou dos profetas para fazer uma leitura e comentar sobre essa leitura. Podia-se fazer as orações, podia-se fazer os cânticos religiosos, e as sinagogas serviam também para ensinar as crianças, os meninos, a aprender a ler nos livros da lei. Então, as sinagogas representam, de certa forma, para nós, não apenas a importância do culto a Deus, mas a importância de ouvir a palavra de Deus. E, finalmente, o conceito de templo foi posto em causa, pela primeira vez, talvez, dentro do judaísmo. Ou seja, era possível continuar a ser povo de Deus ou não sem o templo que o Salomão tinha construído. É uma questão que foi colocada e que mais tarde depois tem outras repercussões no Novo Testamento, a ponto de o apóstolo Paulo mais tarde acabar por dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós a Igreja. Então, isso significa que, de alguma forma, o facto do templo ter desaparecido teve aspectos positivos para a vida espiritual, a vida religiosa do povo judeu. E hoje vamos refletir um pouco sobre essa circunstância de o povo do antigo Israel ter ficado sem rei, não é? Ou seja, representa o fim da monarquia em Israel. O reino do norte, com sede em Samaria, desapareceu no ano 722 a.C., com a tomada de Samaria pelos assírios. Em 587 a.C. foi a vez da Babilónia saquear Jerusalém, saquear o templo, destruí-lo e deportar o povo, e com isso chega ao fim da monarquia em Israel. E, portanto, o exílio, de certa forma, representou o fim da independência nacional com a queda da dinastia de Davi. Mas importa aqui dizer que o sistema monárquico em Israel nunca foi a vontade de Deus, a vontade objetiva de Deus. Deus tem dois tipos de vontade. Tem a vontade objetiva e a vontade permissiva, podemos chamar assim. A vontade objetiva é aquilo que Ele legitimamente e realmente gostaria que acontecesse. E quando nós oramos a Deus, faça-se em nós, faça-se em mim a tua vontade, estamos a falar da vontade objetiva, ou seja, despojarmos de nós próprios e deixarmos que Deus implante, imponha a sua vontade na nossa vida, submetermos à vontade objetiva de Deus. Mas depois há a vontade permissiva. O que é isto? É aquilo que Deus não é bem aquilo que Deus pretende, mas que Deus aceita ou cede, assim, por causa da nossa resistência. E o sistema monárquico em Israel aconteceu exatamente assim. Não era da vontade objetiva de Deus que Israel tivesse uma monarquia, mas Ele aceitou. Porquê? Porque o povo do antigo Israel fez muita pressão. O povo do antigo Israel, ao olhar para os reinos cananitas à sua volta, via apenas o sistema monárquico instituído. Via um rei, uma corte, um trono, um palácio, enfim, toda aquela parafernália da monarquia, e quis isso para si, quis esse sistema para si, mas isso não era o que Deus pretendia. Se nós formos ver, antes do início da monarquia em Israel, existiu um período em que quem liderava o povo eram juízes, homens e mulheres. E a figura do juiz não tem nada a ver com monarquia. Era um papel político, era um papel judicial,
era um papel militar e às vezes era um papel religioso. Portanto, havia, digamos, era um tipo de figura. O juiz em Israel, no antigo Israel, neste período, era uma espécie de uma figura que não tinha comparação com os povos à volta. Mas o povo de Israel exigiu um rei. E foram logo escolher um rei que foi um falhado. Um homem chamado Saul. E foi buscar Saul por causa da aparência, essencialmente por causa da aparência. Ou seja, Saul parecia que era uma estampa de pessoa e pensava, isto vai dar um rei bonito, esteticamente muito bonito. Só que Saul tinha problemas, provavelmente até mentais, e foi um fiasco como rei. Tanto que Deus, na sua misericórdia, e ainda dentro da sua vontade permissiva, ainda tentou consertar a monarquia de Israel, apesar de não ser da sua vontade objetiva. E o que é que ele fez? Levantou então um homem segundo o seu coração para reinar, para ocupar o trono em Israel, depois de Saul. E por isso mandou o seu profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, neste caso Davi, como o futuro rei de Israel. Davi veio a reinar em Israel, foi muito amado pelo povo e, mais tarde, o seu filho Salomão, digamos que ocupou o trono depois da sua morte e levou, digamos, o reino de Israel a um reconhecimento global, a um reconhecimento não apenas nacional, mas internacional, e esse foi um momento de glória. As páginas de ouro da monarquia de Israel são no templo de Salomão, quando até a rainha de Sabá veio, não sei de onde, de longe, para conhecer Salomão. Perdão. E porque Salomão notabilizou-se não apenas pela riqueza que Deus lhe deu, mas pela sua profunda sabedoria. Vemos que Salomão construiu o templo em Jerusalém, mandou vir os melhores materiais, as madeiras perfumadas do Líbano, o ouro de Ofir, etc. Os melhores materiais que existiam em todo aquele mundo conhecido para o templo que agora Nabucodonosor acabara de destruir. Portanto, digamos que com este exílio acabou a monarquia, isto é, alguma coisa que não estava na vontade objetiva de Deus para o povo de Israel. Isso não era necessariamente uma coisa negativa. Ou seja, não apenas acabou o rei, a monarquia, porque o rei foi preso e deixou de ser rei, deixou de reinar e foi para a Babilónia, mas acabou mesmo a independência nacional do povo do antigo Israel. Mas eu quero notar que Deus tinha feito uma aliança com o povo, não com um país, não com uma instituição política. Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel, com Abraão e a sua descendência. É disso que nós estamos a falar quando falamos da aliança de Deus com Israel. É uma aliança com gente de carne e osso e não com um Estado ou uma instituição política. Os israelitas, apesar de tudo, com o tempo, acabaram por confiar mais na sua instituição, na força do seu Estado, especialmente durante os dias do reinado de Salomão, do que confiavam no Deus da aliança com os seus antepassados. E ainda hoje há muito boa gente que confunde o povo do antigo Israel com o moderno Estado de Israel, que foi fundado em 1948. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O povo de Israel, com o qual Deus tinha uma aliança, era a descendência de Abraão. Não tem nada, rigorosamente, que ver com o moderno Estado de Israel. E como eles não quiseram que Deus os governasse através dos juízes que levantava, como em tempos aconteceu, mas queriam um rei como as monarquias à volta, então agora não tinham nem rei, nem tinham o centro de adoração, o templo. E, portanto, isto ensina-nos que a nossa aliança é com Deus e não com instituições. E quando uma igreja se torna mais uma instituição de poder do que uma comunidade de fé, de comunhão e testemunho, alguma coisa está errada. Qualquer que seja a igreja, quando se torna mais uma instituição de poder, de luta pelo poder, de alcançar lugares de poder na estrutura do Estado, em vez de se tornar uma comunidade de fé, comunhão e testemunho, então alguma coisa está errada. Isto devia-nos levar a pensar um pouco naquilo que está a acontecer um pouco em várias partes do mundo.
Outra consequência, e é a terceira consequência que queria falar hoje, o facto de não terem rei, terem ficado e terem perdido a sua independência nacional, foi que o exílio não só abriu um novo caminho, ou seja, tinha que se abrir um novo caminho. Se a monarquia tinha acabado, era preciso abrir um novo caminho. Então, não só abriu-se um novo caminho na história da formação da Bíblia, porque a literatura sacerdotal contribuiu em grande parte para a fixação do cânon do Antigo Testamento, como também abriu um novo caminho na história do povo no regresso do exílio, com a reconstrução dos muros da cidade, isto fala-nos de cidadania, e também a construção do templo, isto fala-nos de vida espiritual. Por vezes é preciso ir ao deserto para recentrarmos a nossa vida. Ainda assim, nem todos os problemas, digamos que estavam presentes antes do exílio, desapareceram. Houve um retorno à palavra de Deus, houve um retorno, digamos, mais a pensarem mais na aliança com Deus, mas ainda assim não desapareceu aquele problema do templo como sendo, digamos, imprescindível. E mais tarde nós vamos encontrar no início do Novo Testamento algumas dificuldades, precisamente por isso. Quando Estevão, por exemplo, cita o Antigo Testamento e diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, os judeus que o ouviam encararam isso como um ataque. Estamos no tempo do segundo templo e encararam isso como um ataque ao templo e, portanto, acabaram por o martirizar por causa disso. E mais tarde o apóstolo Paulo vem dizer: não, o templo não são as pedras, nós somos pedras vivas, sim, mas de um templo espiritual. O templo é a comunidade dos cristãos, o templo é a igreja. Então, para concluir, gostaria de dizer que a destruição do templo de Jerusalém, por estranho que pareça, acabou por valorizar a leitura, a meditação e o estudo da Bíblia, assim como a pregação da palavra de Deus. Quando o templo estava em funcionamento, o foco da atenção das pessoas estava para os sacrifícios. Toda aquela liturgia dos sacrifícios não estava propriamente na palavra de Deus. De tal forma que quando Esdras e Neemias regressam, enviados por Ciro para reconstruir a cidade, e alguém se põe a ler a palavra de Deus perante uma multidão, os seus começam a chorar porque há muito tempo que não tinham ouvido a palavra de Deus. Então, o exílio serviu para que as pessoas recentrassem a sua vida em Deus e não tanto em reis, organizações políticas ou templos. E, portanto, nesta espécie de confinamento que nós estamos, podemos recentrar a nossa vida em Deus. Amém. Recuperar a importância da palavra de Deus, da leitura, da meditação. Há dias alguém me dizia: pastor, sabe, há pessoas que não gostam de ler. Pois bem, qualquer aplicação, qualquer telemóvel hoje tem à sua disposição aplicações com a Bíblia escrita, mas também com a Bíblia lida em português. Então, se não gosta de ler, ouça, descarregue uma dessas aplicações e ouça a palavra de Deus um pouco todos os dias, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e oramos para que este tempo, esta espécie de exílio que estamos a viver, que sirva também para nós recentrarmos a nossa vida em Ti, na Tua vontade objetiva, Senhor, na Tua palavra, e nós possamos, Senhor, conhecer-te melhor, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Que assim seja, Senhor. Eu vou agora cantar uma música que foi arranjada, foi gravada, o instrumental foi no estúdio da Igreja de Jubileu, aqui em Setúbal, pelo irmão Jorge, e é um tema que fala sobre que às vezes não há palavras para nós dizermos. Não é? Se você está nessa circunstância, sem saber o que dizer, sem saber como orar a Deus, sem saber até o que há de dizer a Deus, há coisas que nós podemos fazer e há momentos em que nós ficamos sem palavras. E é esse o tema deste cântico.
escutava o que ela dizia, até vir a aurora, até já ser dia, e nada falava e nada fazia para si, para si. Não há palavras para dizer adeus, e não há nada que eu possa fazer, só confiar e esperar em Deus, em Deus. Não há palavras para dizer adeus, e não há nada que eu possa fazer, só confiar e esperar em Deus. Estrela brilhava na noite tardia, e o homem escutava o que ela dizia, até vir a aurora, até já ser dia, e nada falava e nada fazia para si, para si. Não há palavras para dizer adeus, e não há nada que eu possa fazer, só confiar, esperar em Deus, em Deus. Não há palavras para dizer adeus, e não há nada que eu possa fazer, só confiar, esperar em Deus. Eu só confio na sua promessa, bebo a palavra sem ser à pressa, atendo a voz do meu bom pastor, e quem me guia é o Senhor. Não há palavras para dizer adeus, e não há nada que eu possa fazer, só confiar e esperar em Deus, em Deus. Não há palavras para dizer adeus, e não há nada que eu possa fazer, só confiar e esperar em Deus. Só confiar e esperar em Deus. Amém. Este é o caminho. Há momentos em que não há palavras, mas nós podemos sempre confiar e esperar em Deus. Quero desejar-vos um resto de domingo muito abençoado, uma semana na sua graça, e 2 8 dias às 10h30, à mesma hora, aqui estaremos de novo, querendo Deus, para continuar a nossa reflexão na palavra de Deus, para orarmos a Deus e para buscarmos a sua face. Deus vos abençoe. Bom dia.